Fala tripulação, Pedro Coelho aqui na área, um vídeo muito especial em que eu vou compartilhar com vocês a aula que eu preparei especialmente aí para os meus alunos do sexto ano e do primeiro ano do ensino médio sobre a Grécia Antiga, mas também para você que acompanha o meu canal, para você que é o meu aluno atualmente, para você que já foi meu aluno. Preparei esse vídeo, espero que vocês gostem. Deu trabalho preparar essa apresentação, vamos lá. Então o tema tá aí, né? A Grécia Antiga, o berço de civilizações influentes. A Grécia Antiga foi o lar de várias civilizações, incluindo a minoica e a micênica, que desempenharam papéis cruciais na formação cultural e social da região. Essas civilizações estabeleceram as bases para a filosofia, arte, política e economia que ainda influenciam o mundo moderno. Origem do mundo grego. Civilização helênica. Os gregos eram chamados de helenos porque, segundo a mitologia grega, todos descendiam de um personagem mítico chamado Helen, em grego antigo Helen, El-En. Explicando melhor, Helen não tem relação com Helena de Troia, são personagens diferentes. Ele era considerado filho de Deucalião e Pirra, o casal que sobreviveu a um grande dilúvio enviado por Zeus, uma espécie de versão grega do mito do dilúvio. Os filhos de Helen teriam dado origem às principais tribos gregas, dórios, jônios, eólios e aqueus. Por isso, os gregos viam em si mesmos como um único povo, descendendo de Helen, e chamavam sua terra de Hélada, a Grécia em grego. Assim, helenos é o nome que os próprios gregos usavam a si mesmos, enquanto gregos, Greace, foi um nome dado pelos romanos e acabou se espalhando no mundo ocidental. Indo-europeus. Eles eram indo-europeus originalmente, originários da Ásia e do Irã. Eles colonizaram a Europa, a Pérsia, a Índia. Havia diversos idiomas. Então, aí em verde, né, onde mais ou menos eles estavam, ali na região da Ásia, na região do Irã. Aí eles se espalharam por diversos lugares do mundo, chegando ali até a Índia, chegando até a Itália, chegando até ali a região de Portugal, onde tem os célticos, os germanos, os balcãs, na região da Armênia, se espalharam por diversos lugares. A Grécia mesmo, né? Existem diversos vestígios históricos. A máscara de Agamenon é nas ruínas de Micenas. Tem um videozinho que está aqui. A gente vai só passar por esse vídeo, mas o vídeo eu não vou deixar gravado aqui para a gente não ter problema na hora de publicar esse vídeo aqui, tá bom? Então, se eu conseguir, depois eu posto para vocês o vídeo, o link do vídeo no canal. Beleza? Continuando aqui, mas é bem legal esse vídeo, tá? Civilizações de composição. Não é de decomposição, é que compuseram os gregos. A ordem é minoicos, micênicos, dórios e depois se transformaram em polis. Minoicos, a 2000 a.C. a 1450 a.C. Viviam na ilha de Creta, eram grandes navegadores e comerciantes, criaram palácios como Knossos e tinham uma cultura ligada ao mar. A civilização foi enfraquecida por desafios naturais, como a erupção de Santorini e invasões. Depois, uma outra civilização que foi importante para a composição do que viria a ser a Grécia Antiga foram os micênicos, 1600 a 1100 a.C. Eram povos da Grécia continental, guerreiros lembrados pelas lendas da Guerra de Troia. Construíram fortalezas como em Micenas e Tirinto. Sua cultura foi influenciada pelos minoicos, mas acabou entrando em crise. A terceira civilização que foi fundamental para a composição do que viria a ser a Grécia Antiga foram os dórios, a partir de 1100 a.C. Povos que invadiram a Grécia provocaram o chamado período homérico, Idade das Trevas. A escrita desapareceu por um tempo e a vida voltou a ser mais simples e rural. E aí passamos para a fase final, que é a fase das polis, aproximadamente século VIII a.C. Depois da crise, os gregos se reorganizaram em cidades-estados, chamada polis. Cada polis era independente, com suas leis e governo, como Atenas e Esparta.
foi o período em que surgiram a filosofia, a democracia e os Jogos Olímpicos. Então, a ordem da formação da Grécia Antiga é minoicos, micênicos, dórios, depois as polis. A Grécia Antiga, ali na região da Península Balcânica, olhando no mapinha aí, né, onde você tem Corinto, a Grécia continental, a Península Balcânica. Eu sempre explico para os alunos que península é quando você tem uma área terrestre banhada pelos três lados. Você tem aí o mar Adriântico, mar Jônio, mar Mediterrâneo abaixo, o mar Egeu e uma saída terrestre acima ao norte, que é a região da Macedônia. Então, quando você tem três lados, todos os lados banhados, exceto um, aí você tem uma península. A Península Balcânica foi onde esses povos se desenvolveram. E aí você tem povos que formariam as primeiras sociedades aí que viriam a ser a Grécia Antiga. Os aqueus, os jônios e os eólios. Eram povos micênicos. Os gregos, tudo na vida deles estava relacionado com as divindades, com os deuses. Os deuses gregos eram considerados imortais. Tinham forma e comportamento de humano, podendo até se relacionar com eles, com os seres humanos, né? É mais um videozinho também do Hércules, depois se assistam, por favor. Se for o caso, vou ver se eu consigo deixar o link aqui embaixo. Vamos lá. Um aspecto importante também da Grécia Antiga são os poemas de Homero, né? A Ilíada, a Odisseia ou Odisseu, e conta a história do bravo rei de Ítaca chamado Ulisses. Os poemas épicos de Homero, como a Ilíada e a Odisseia, não só narram eventos da Guerra de Troia, mas também fornecem uma visão rica da vida e da cultura micênica, incluindo seus valores, crenças e práticas sociais, que influenciaram a literatura ocidental por séculos. Vamos lá. Os 5 períodos da Grécia Antiga são esses que aí estão: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Repetindo: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Você tem os períodos, né, mais ou menos desde o século 20 a.C., ou seja, mais ou menos há 2000 anos antes de Cristo, até o ano 2 antes de Cristo também. As invasões dos dórios é uma civilização indo-europeia que dominou a Península Balcânica entre os séculos 12 ao 8º a.C. Você teve aí uma diáspora importante, ou seja, essa invasão gerou a primeira diáspora, início da formação das polis, marcando a transição para uma sociedade mais estruturada. Há uma mudança na economia, metalurgia e criação de gado e agricultura. A sociedade ela era de clãs, depois ela vai se desenvolvendo e a desigualdade social também vai caracterizar esse período pós-invasão dos Dórias. Há rivalidades entre os clãs e os eupátrias. Eupátrias é como se fosse aí os grandes, por assim dizer, tá? Os grandes aristocratas da época, os grandes empresários da época. A palavra eupátrias significa aqueles de famílias mais importantes, né? Famílias mais seletas, por assim dizer. Uma expressão que já apontava que naquela época havia desigualdades. Dando sequência aqui, vamos lá. Essa parte aqui foi um errinho. E aí só um zoom que eu dei para vocês. Para passar de novo, beleza. Ok, já. Lembrando que o nosso foco são os grandes vestibulares. Estamos falando da Grécia Antiga. Na capa de fundo eu coloquei essa imagem bem bonitinha do Hércules. Sigamos. A Grécia Antiga, no período quando já estão formadas em polis, elas vão se envolver duas grandes guerras, né? A primeira guerra é uma guerra contra o inimigo externo, em que essas polis elas se unem e são as guerras médicas. As guerras médicas foram uma série de conflitos entre essas cidades-estados gregas e o Império Persa, destacando-se as vitórias em Maratona e Salamina, que garantiram a liberdade grega e marcaram a resistência contra a invasão persa. Depois, a guerra, eu dou um zoomzinho aqui, né? Isso. Depois, a Guerra do Peloponeso foi um conflito prolongado há mais de 20 anos entre Atenas e Esparta, resultando no enfraquecimento das duas potências e mudando a dinâmica do poder na Grécia, culminando em mudanças significativas na política da Grécia. Então, a Guerra do Peloponeso foi quando internamente essas polis se unem e formam duas ligas
a de Polis, né? A Liga dos Delos e a Liga do Peloponeso, uma liderada pelos atenienses, a outra pelos espartanos, então elas vão lutar uma contra a outra. Aí você tem um mapa de como que foi essa guerra do Peloponeso, foi mais ou menos no século V a.C., os grupos envolvidos, as movimentações. No final das contas, vencem os espartanos, segundo a obra clássica de Tucídides, na Guerra do Peloponeso. Algumas características importantes das polis gregas, né? Formaram uma cidade independente, com seu reino protegido por muros no alto das colinas. Segunda característica importante das polis, a partir da chegada dos etruscos no ano 1000 a.C. na Península Itálica e seus contatos com os latinos. Então, gente, os etruscos seriam importantes para uma civilização que viria lá na frente, os romanos, mas eles já aparecem um pouco aqui. E a Ágora. As polis, no começo, eram somente a Acrópole, cidades fortificadas onde ficavam templos, depois é que viriam a se expandir. Tem um videozinho que trata sobre isso, um shorts, né? A gente não vai ver, tá bom? Vamos dar sequência aqui. Domínio macedônico, unificação e expansão cultural. Depois de tantos anos de guerra, guerras externas contra os persas, guerras internas entre as polis lideradas por Atenas e Esparta, o domínio macedônico foi um marco na história da Grécia Antiga, iniciado por Filipe II, que conseguiu unificar as diversas cidades-estados gregas. Este processo de unificação preparou o caminho para Alexandre o Grande, que não só expandiu o território grego, mas também disseminou a cultura helenística em vastas regiões, influenciando diversas civilizações. E aí você tem alguns pensadores da filosofia grega, né? A palavra filosofia significa aquele que é apaixonado, amante, ou que ama sabedoria. Aí você tem alguns dos primeiros filósofos, primeiros pré-socráticos, né? Tales de Mileto, Pitágoras e Heráclito. Eles buscavam responder às questões do funcionamento do universo. Sócrates e Platão e a maiêutica, a desafiar crenças e ideias a partir de perguntas lógicas e organizadas. Também existe a metáfora do mito da caverna de Platão, no seu livro A República. Aristóteles e a lógica. Aristóteles, filho de Platão, fez significativas contribuições à lógica, ciência e política e é conhecido por seu método de observação e classificação da filosofia natural. Um ponto importante também a ser destacado é o teatro da Grécia, o nascimento do teatro, rito de homenagem a Dionísio, deus do vinho, Merator, Tespes e sua carroça de apresentações ao público. Depois de outros deuses, então o teatro nasce, né, com essa representação do deus Dionísio, deus do vinho. Esse primeiro ator, que seria Tespes, ele saía com a sua carroça e fazendo as apresentações, começaram a gostar e depois começam a encenar. Os gregos começam a imitar outros deuses também. Tinham dois tipos de peças, sobretudo a tragédia, que era focado em situações, dilemas que os deuses passavam, e havia as comédias. Comédia normalmente era a partir das pessoas comuns, não divinas, né? O teatro fomentou a cidadania e a democracia helena, evidentemente. Outro aspecto importante foram as Olimpíadas, que foram desenvolvidas aí nessa época pelos gregos. Eles que criaram as Olimpíadas como nós temos até hoje. Houve uma série de mudanças, né? Porque antigamente elas eram ofertadas como uma festa para Zeus. Depois isso vai cair por terra e servia para unir as polis numa grande competição. Aí você tem um videozinho bem legal que trata sobre isso. O helenismo, então com a conquista dos macedônios, quando os macedônios conquistam as polis, surge o helenismo. Vou explicar para você o que foi. Imagina que existia um rei muito poderoso chamado Alexandre o Grande. Ele era da Grécia e saiu conquistando um monte de lugares. O Egito, a Pérsia, até a Índia. Eu falo que ele era da Grécia, gente, porque ele era macedônio, então quando ele conquista a Grécia é dele, tá? Quando Alexandre conquistava um lugar, ele não destruía a cultura do povo, pelo contrário, ele misturava a cultura, a língua, os deuses, a arte e a filosofia com a cultura dos povos que já moravam nesses lugares.
Esse grande mistura de culturas, a gente chama de helenismo. Helenos eram, como eu já falei para vocês, né? Eram como os gregos eram chamados. Então, helenismo é quando a cultura grega se espalhou e se misturou com outras culturas. Foi assim que apareceram cidades muito importantes, como Alexandria, no Egito, cheia de bibliotecas, escolas, cientistas e artigos. Resumindo, o helenismo foi um grande, o helenismo foi um tempo de trocas culturais em que a cultura grega se juntou com outras culturas do mundo conquistado por Alexandre, criando algo novo e muito rico. Eu coloco aí um desenho, né, que eu gerei pelo ChatGPT. Foi um tempo de trocas culturais, diz o professor Coelho. E a aluna fala: o helenismo foi quando a cultura grega se juntou com outras culturas. Legado duradouro da Grécia Antiga. A Grécia Antiga deixou um impacto profundo e duradouro na civilização ocidental. Seus conceitos de polis e de democracia moldaram os sistemas políticos modernos. Os avanços em filosofia e ciência estabeleceram as bases do pensamento crítico e o método científico. Além disso, a rica mitologia e as artes gregas continuam a inspirar e a influenciar a cultura contemporânea. Enfim, era sobre isso que eu queria conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe o comentário, like. Até a próxima. Um abraço. Tchau.